Nós temos acompanhado toda essa pandemia desde quando ela assim foi denominada pela maior autoridade mundial em saúde, que é a OMS, Organização Mundial da Saúde. Em resposta ao avanço desse vírus, também temos acompanhado que governadores, prefeitos de todo o país, vêm decretando o chamado estado de calamidade. Aqui no Amazonas, o governo decretou a calamidade pública há um mês, foi no dia 23 de março. Esse período foi prorrogado por mais 180 dias, em virtude do aumento do número de casos de contaminação pelo novo coronavírus. E aí, a gente precisa entender onde é que ficam as prioridades de governos que fizeram essa decretação dos estados de calamidade. É por isso que nós vamos entender quais são esses perigos fiscais e a falta de transparência também durante o estado de calamidade, com a advogada Gabriela Alves, que já está ao telefone aqui da Rádio Diário. Advogada Gabriela Alves Guimarães, bom dia. Bom dia e obrigada pelo convite. Muito obrigado por atender a nossa equipe, nós também a agradecemos por ter se colocado à disposição e nos orientar, nos fazer entender como é que funciona isso. Então a primeira pergunta que faço à senhora é como mitigar riscos de abusos, desvios, fraudes que podem ser cometidas pela administração pública quando esta decreta o estado de calamidade. O estado de calamidade, ele é de fato necessário à atual situação que a gente vive, mas ele traz consigo alguns riscos, o que vai exigir com que a gente tenha um olhar mais atento, né? Os órgãos de controle interno e externo, por exemplo, o TGU, Tribunal de Contas, Ministério Público. E entendo eu também que a gente precisa de uma atuação bem proativa do judiciário, além da fiscalização e da habilitação da sociedade. A mesma coisa vale quando é decretado o estado de emergência? A mesma coisa vale. O estado de emergência, ele tem uma quebra da rigidez do processo de contratação. Então, o que a gente tem é uma flexibilização desse processo de contratação que não pode ser confundida com uma ampla licenciosidade e nem ter o seu fim desvirtuado para atender o interesse de um determinado agente público ou de alguém a ele relacionado. O que eu quero dizer com isso? O processo de contratação, o processo administrativo de contratação, ele deve ser seguido. Ele está agora menos rigoroso do que era antes, mas tem vários critérios que devem ser seguidos justamente para a gente garantir a preservação dos princípios da administração pública. A legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a eficiência, a razoabilidade, que é algo que está se muito questionando em função dos valores que a gente tem visto das contratações, a proporcionalidade e a economicidade também. E como é que se garante a competitividade entre as empresas, garantindo melhores preços e um serviço também bom para a população, sem uma licitação, por exemplo, como estamos vivendo agora? A contratação direta, como está acontecendo, ela não dispensa um processo administrativo. Então, você tem alguns ritos que devem ser seguidos, com termos de referência ao projeto básico mais simplificado, mas ele deve ser seguido. Então, mesmo na recente lei, a 13979 do governo federal, ele fala como que deve ser feito, orienta, né, a estimativa, como que deve ser feita a estimativa de preço. Por exemplo, por pesquisa no portal de compras do governo federal, pesquisa pública em mídia especializada, sítios eletrônicos ou contratações similares, inclusive, que o governo já fez. Advogada Gabriela Alves, quais são, assim, as flexibilidades, se é que existem, né, ou brechas, que esses decretos eles possibilitam o agente público fazer? Na verdade, eu não diria nem
chamaria de brecha, mas essa flexibilidade, ela de fato abre espaço para uma série de fraudes. E se a gente falar, inclusive, do estado do Amazonas, já é um estado que há muito tempo ele vem sofrendo com fraudes na área da saúde. A gente tem um histórico aí de várias operações, cashback, estado de emergência, custo político, maus caminhos, o que nos leva a crer que a gente já tem um comportamento, né, que é indevido mesmo quando não havia essa flexibilidade. Mas, voltando à pergunta, a gente tem uma série de riscos, né? Dentre elas, a contratação de pessoal de forma temporária, de forma fraudulenta, o aumento de gastos de pessoal, o uso de bens privados e o custeio da manutenção desses bens, né, que também pode ser forjado para direcionar recurso para um terceiro, nas doações de um município para o outro, ou mesmo no custeio de despesa com transporte e alimentação de voluntários. Então, a gente tem uma série de ações que são possíveis durante esse estado de emergência e que elas abrem uma oportunidade para uma má conduta. Por isso, da importância do nosso olhar atento e de uma atuação efetiva e eficiente por parte dos órgãos de controle interno e externo. Então, a gente poderia aprender com esses casos anteriores, inclusive que a senhora citou ainda há pouco, alguns deles. Sem sombra de dúvida. Eu acho que, como muitos acreditam, e eu compartilho da mesma opinião, o fraudador ele é inventivo, ele é criativo, ele sempre encontra uma forma de tirar um proveito. Quando a gente entende alguns perfis comportamentais, a gente consegue antever essas más condutas. Bem, Gabriela Alves Guimarães, advogada, muito obrigado por sua participação conosco, por nos fazer compreender melhor essa situação de que quando governantes decretam ou estado de calamidade ou estado de emergência, não é que eles estejam autorizados a fazer o que bem entendem, em que pese a gente ter visto isso muitas vezes. Muito obrigado, tenha um bom dia. Eu que agradeço pelo convite, bom dia.